Oi, tudo bem? Hoje quero mostrar um livro de fantasia que eu li neste mês agora de novembro, finalzinho de novembro e dezembro. Wicked, do Gregory Maguire. Eu gosto muito do livro sobre o Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Eu não sei se tem um vídeo aqui no canal, acho que não. Eu tenho essa edição aqui, ilustrada pelo W.W. Desloff. Nossa, é muito linda essa edição, da Dark Side também. Gosto demais. Tem o filme antigo, né, aí com a Judy Garland. Gosto muito daquele filme também. Um filme problemático, né, no sentido assim das as cenas, dos bastidores, né, um monte de confusão teve nesse filme. Mas esse livro aqui me surpreendeu muito e foi uma leitura interessante. Eu quero mostrar para vocês. Primeiramente, eu quero dizer que essa edição aqui, gente, ela faz parte de uma quadrilogia. Esse aqui é o primeiro volume. Eu não sei se vão lançar os outros volumes, pois eu mostro aqui quando fizeram o lançamento do primeiro e do segundo em português, mas os outros dois não estão lançados ainda. Esta edição aqui é da Dark Side também, tem mapa, tudo, tem algumas ilustrações, e é uma edição muito interessante, né? Conta a história da Bruxa Má do Oeste. Eu queria muito conhecer essa história. Deixa eu ver de quando que é essa edição aqui que eu estou mostrando, né? É de 2023. Tradução de Jana Bianchi. Primeiro eu vou falar do Gregory Maguire, rapidinho, né? Tenho aqui uma imagem dele para a gente conhecer, né? Um autor aí de histórias que retomam os contos clássicos, né? Os contos de fada, e faz uma releitura dos contos de fada. Uma releitura sombria, tensa, por sinal. Gregory Maguire é um aclamado autor norte-americano, nascido em Albany, Nova York, no dia 9 de junho de 1954. Ele é conhecido por romances, então, que revisitam os contos de fada, trazendo aí uma releitura com análises psicológicas e oferecendo alternativas e perspectivas diferentes daquilo que a gente conhece. Então, primeiro nós temos, né, a história aqui do Frank Baum sobre o Mágico de Oz. E o Mágico de Oz, a gente sabe, essa história aqui, né, aparece bem no começo a Dorothy chegando lá em Oz, que a casa despenca lá nessa terra mágica, e ela mata uma bruxa. Então a casa cai em cima de uma bruxa. Essa bruxa é a irmã da bruxa má do Oeste. A bruxa que morre é a Nessarose, irmã da Elfaba, que é a bruxa má do Oeste. Então essa bruxa aqui ela vai perseguir a Dorothy, porque uma outra bruxa, a bruxa boa do leste, a Glinda, vai dar os sapatos da Nessarose para a Dorothy. Então, que no fundo, a Elfaba, que é a bruxa verde, a bruxa má do oeste, quer são os sapatos. Mas antes de entrar na história novamente, eu quero mostrar os outros livros da quadrilogia. O primeiro, então, foi lançado aqui no Brasil em 1995, com o título Wicked Maligna. Então, vou mostrar aqui a capa dessa edição, lançada em 95. Depois, gente, em 2005, 10 anos depois, foi lançado o segundo volume, que é O Filho da Bruxa. A bruxa do oeste, a Elfaba, ela tem um filho com um amigo aí da escola, porque aqui vai mostrar, neste Wicked, vai mostrar a Elfaba estudando numa universidade, e lá ela conhece um rapaz, ela vai ter um filho, o Lear. Então esse segundo volume é a história desse Lear, desse menino, ele chama Lear. O terceiro volume é a história do Leão, que não está traduzido em português. A Lion Among Men.
um leão entre os homens, né? Esse leão vai aparecer lá no Mágico de Oz. É o leão medroso, né, que caminha com a Dorothy, o Homem de Lata e o Espantalho em busca da cidade de Oz, né, a cidade das Esmeraldas, em busca do Mágico de Oz. Então, olha, o primeiro volume foi em 95, o segundo em 2005, esse terceiro aqui em 2008, o do Leão. E o quarto volume, que também não está traduzido, ele foi lançado em 2010, que é esse aqui, Out of Oz, quarto volume. Então, assim, a série do Gregory Maguire, ela inclui esses 4 livros. Volume 1 e Wicked, Maligna, só que isso foi em 95, agora lançaram a Dark Side, né? Esse aqui, não sei se vai continuar lançando os outros. Se lançar, eu vou comprar, porque eu gostei demais. Volume 2, O Filho da Bruxa. Volume 3, A Leon Among Men, Um Leão entre os Homens. E volume 4, Out of Oz. O Gregory Maguire, então, vai contar aqui, no Wicked, a história dessa bruxa má do Oeste. Lembrando que nós temos agora, né, um filme que está bombando aí com a Cynthia Erivo e a Ariana Grande. Eu já assisti 2 vezes o musical. Foi lançada a primeira parte agora em novembro e a segunda parte será lançada em novembro do ano que vem. Então nós temos esse musical, temos o filme antigo do Mágico de Oz e temos o musical da Broadway. Esse livro, gente, é um livro de fantasia, mas não é um livro para crianças. Não é uma história infanto-juvenil. É um livro pesado, é uma história com temas muito fortes, temas complicados e sombrios. No fundo, Gregory Maguire queria descobrir ou questionar a origem do mal. O que leva uma pessoa a fazer o mal? A bruxa má do oeste, a Elphaba, né, Elphaba, ela não era uma pessoa má. Por que ela foi se tornando má? Quais as escolhas que ela fez, né, que a levaram a essa alcunha de bruxa má do oeste? Quando a Dorothy chega lá diante do mágico, né, o mágico fala: você só vai sair daqui de Oz se você destruir, matar a bruxa má do oeste. E o Gregory Maguire vai fazer uma outra versão aqui, né? No fundo, a Dorothy estava procurando a Elphaba, não para matá-la, né? Mas para pedir perdão, porque quando ela chega lá em Oz, a casa cai em cima da irmã dela, a Nessarose. Então nós temos aqui, voltando, né, a história dessa bruxa malvada do oeste, a Elphaba. O Gregory Maguire, ele começa a mostrar para nós a infância da Elphaba, né? Fala da gravidez da mãe dela. Gente, então são temas pesados. A mãe queria abortá-la. Tem um lago aqui, né, vai mostrando todos, você pode acompanhar os lugares onde os personagens vivem. Um lago onde a mãe quer afogar a filha assim que nascesse. Então tem essas histórias bem estranhas. E a Elphaba tem um medo de água, né? Talvez seja isso também. Então tem temas pesados aí, rejeição da mãe, a filha que nasce, né? Seria a Elphaba mesmo filha dessa mãe? Que a mãe pratica a traição ao marido. O marido é um pastor unionista, né, que acredita no Deus inominado. Então ele sai para fazer pregações, a mãe o trai. Então nós temos traição, adultério, temos também o tema de muitas mortes, assassinatos, suicídios. Então nós teremos aqui essa história da Elphaba desde a gravidez da mãe dela, infância. A Elphaba já nasce com dentes afiadíssimos, ela morde as servas ali que estão fazendo o parto, né? Ela morde as pessoas. Ela é uma criança estranha, uma criança verde. Aí conta também a adolescência, a vida estudantil num colégio chamado X. Então elas vão para esse colégio de X. Conta também a mocidade, a vida, né, adulta,
os amores, ela passa um tempo reclusa num convento, depois ela tem esse filho que ela não cuida como filho, o Lear, que vai aparecer no segundo volume. Vai mostrar também ela morando aí no oeste, né? Numa cidade chamada Kiamuko. Então nós temos tudo isso aqui. Temos os confrontos, a situação política da época, né? A Elphaba, ela faz escolhas, por exemplo, a favor dos animais. Os animais estavam perdendo a voz, perdendo a vez nesses lugares, né? Então ela luta pelos animais. Ela é descontente com esse sistema que oprime os animais. Nós vamos perceber aqui que o Mágico de Oz, ele é um charlatão, né? Tem uma mulher também chamada Morrible, que é uma professora importante, está unida ao Mágico de Oz, nós vamos descobrir isso, para destruir os animais, para escravizar os animais. A Elphaba ensina o seu macaquinho a falar, os animais têm que ter voz. Nós temos um professor aqui que é um animal, né? E ele vai perdendo vez na escola, então a Elphaba luta a favor disso. Nós temos os caminhos da Elphaba. Então, no fundo, ela não é má, mas ela vai recebendo essa alcunha de bruxa má do oeste, né? Até o apelido também de bruxa. Nós temos uma outra bruxa, a Glinda, que é a bruxa boa do leste, mas será que ela é boa mesmo? Que estudou com a Elphaba, não sei a história dessa Glinda. Elas eram amigas aí nesse orfanato, não é orfanato, né? Nessa escola, nesse colégio. E nós temos aqui esses caminhos que, no fundo, o Gregory Maguire está questionando, vai ter um diálogo interessante mais para o final, né? O que é o mal? Como surge o mal? E essa Elphaba, descontente com tudo isso, né, com a realidade aí do seu país, Muxinquilândia, né, com os animais, ela sempre volta ali para tentar resolver alguma situação, encontrar com sua irmã que está governando na época. Ela tem uma irmã que vai se tornar essa bruxa que vai ser morta quando a casa cai em cima, né? Essa irmã dela chama Nessarose, nasceu com defeito físico, mas ela recebe do pai os sapatinhos rubis, sapatinhos, né, que são sapatos mágicos. E esses sapatos fazem com que ela se levante, com que ela cuide do seu país, etc. Só que, na verdade, a Elphaba está percebendo que essa irmã dela não tem pulso, né? Eu deveria ter ajudado a irmã. Então, gente, são muitas histórias entrelaçadas. E a Elphaba aparece como aquela que está sempre atenta, é muito lúcida, é estudiosa, sabe? Ela sofre preconceito pela cor, mas ela tem essa questão do estudo, essa questão aí de estar sempre procurando se posicionar, né? Cobra também a posição dos outros. E nós temos a Dorothy chegando em Oz. E aí o autor vai unir com o Mágico de Oz, vai unir a história, né? Na verdade, o começo aparece a bruxa encontrando a Dorothy e os animais. O leão, o cachorrinho Totó, o homem de lata, o espantalho. E depois o autor começa a contar toda a história da Elphaba, até retornar a este encontro com ela e Dorothy. E depois o embate final, né, quando nós vamos ter aí esse momento muito forte em que a Elphaba pede a Dorothy que devolva os sapatos, né? E nós vamos ter então esse problema aí da Elphaba com água. Então a Elphaba será morta pela Dorothy, né? Então nós temos aqui o fim da vida da Elphaba também neste livro. Como eu disse, é um livro complexo. A leitura é agradável, em certo sentido, mas faz você pensar muitas questões importantes e, ao mesmo tempo, assim, ele inquieta o leitor. São temas bem pesados, né? Temas adultos, assassinato, como eu falei, estupros, adultério, suicídio, prostituição, morte. Então, o autor aqui ele não poupa o leitor com algumas cenas assim bem incomodativas. Mas é um livro interessante, que eu tô rindo assim porque a gente pensa, né, um livro de fantasia para criança. Não é. É um livro assim
para nos ajudar a caminhar melhor na vida, nas nossas escolhas, né? Não é um livro de autoajuda, não estou falando isso, mas é um livro para adulto pensar, né? Usando temas aqui de fantasias. Tem um livro aqui que é o Grimório, ficou traduzido assim em português. É o livro de feitiçaria que a Elphaba usa, né? Esse livro vai aparecer depois em outros livros também, nessa quadrilogia que eu mostrei. Então, no fundo, assim, a mim, né, esse livro, ele incomodou no sentido assim desses temas pesados, né? Eu não esperava que embora assim, que esse livro trouxesse esses temas. Embora no Mágico de Oz, a gente sabe que o mágico, gente, ele não é a flor que se cheire, né? Eu nunca entendi de verdade o Mágico de Oz. Agora, lendo esse livro e vendo o filme também, eu percebi essa questão. Ele não é mágico coisa nenhuma, né? Tem vários vídeos aqui na internet falando, fazendo a ligação desse livro com o filme. O que tem no filme que não tem no livro, os segredos, né, que essa Glinda não seria uma bruxa boa mesmo, que a Elphaba não morreu no final. Então tem várias coisas aqui interessantes, mas a Darkseid fez um trabalho muito importante aqui para quem gosta de literatura de fantasia, né? Então, assim, foi uma experiência nova para mim. Fazia tempos, desde O Senhor dos Anéis, que eu não lia um livro de fantasia, né? E lendo aqui o Wicked, que eu sempre tive uma curiosidade por causa do título, né? Bruxa Má do Oeste. Sabe, eu ficava com isso na cabeça, né? Por que a história dessa bruxa, né? Por que falar sobre esses temas? E a bruxa Má do Oeste é um dos grandes símbolos de maldade das histórias infantis, né? Principalmente aí do Mágico de Oz. Porque a gente sempre, né, tem essa questão, né? Por que surge o mal, né? Por que essa pessoa foi chamada de bruxa, né? E o livro ajuda a gente a pensar esses temas. Fica a indicação aí se você gosta de livro de fantasia, esperando, né, que se lancem aqui no Brasil, continue pela Darkseid, né? Ficou tão bonita essa edição, os outros livros, para a gente poder acompanhar toda a história, né? Como que o Gregory Maguire prosseguiu essa história, né? Essa releitura aí do Mágico de Oz. Lembrando, gente, que esse livro aqui, olha, o Mágico de Oz, esse primeiro, é o primeiro de uns 40 livros. Então, mas se você ler o primeiro, já tá bom. Assim, você já conhece o que é a história do Mágico de Oz. Mas esse aqui é um livro de 40 livros. Falei, Jesus amado, né? Mas assim, aqui o Frank Baum. O filme do Mágico de Oz, ele mexe muito com a gente, né? Eu não sei se por causa desses problemas de bastidores, da vida conturbada da Judy Garland, né? Mas é uma história que fica, né, na nossa mente como leitores. Então é isso, gente. Espero que vocês também tenham feito boas leituras neste final de ano. Um abraço e até mais.